Bom ter vocês novamente. Hoje a gente está recebendo aqui no Pode Inovar na Amazônia um convidado que posso dizer que a gente está criando uma amizade, estamos constituindo uma amizade É verdade. e espero que vocês gostem muito. O tema de hoje é um tema completamente fora da nossa rotina, mas está dentro de inovação, né? Prazer te receber aqui, Matheus. Tudo bem? Tudo bem? Matheus é visagista. Vocês que não conhecem ou não ouviram falar ainda, vão conhecer bastante sobre o tema hoje. Para quem aí dava bastante importância à questão de marketing pessoal, a sua imagem, vai ser bem interessante e a gente espera deixar uma mensagem legal para vocês. Matheus, bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado. É, É um prazer estar aqui, cara. prazer é nosso, doutor. Matheus, o pessoal de casa ele precisa entender o que é o visagismo. eh, a gente vai debater muito sobre a questão do marketing pessoal, da questão da imagem, da Obrigado. formatação de perfil, etc e tal, de cada um, né? Baseado na personalidade, etc. Mas acima de tudo, cara, queria saber conhecer um pouco mais de ti. Legal. Fala um pouco mais da tua história, da tua trajetória, até esse momento aqui com a gente, Matheus. Legal. Afonso, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que o assunto inovação, imagem, ele sempre vai ser importante, né? Seja numa empresa, seja numa imagem pessoal, a gente sempre tem que procurar transmitir aquilo que a gente procura na nossa vida, né? E hoje eu atuo na área da beleza, da estética masculina, né? Já tenho uns 8 anos no mercado, mas tudo se deu início, vamos colocar assim, quando eu comecei a perceber que eu era um cara relativamente detalhista, né? Eu sempre gostei de fazer as pessoas se sentirem bem. Então eu trabalhei de diversas áreas, mas eu nunca tinha encontrado um nicho que eu pudesse fazer as pessoas se sentirem tão bem. Então, na área da beleza, eu percebi que eu poderia fazer o cara ficar bem emocionalmente, através de uma boa conversa, através de um encorajamento ali, mas também eu tinha um recurso da estética. Então, quando foi 8 anos atrás, eu iniciei cortando cabelo de um. Tu nasceste aonde? Eu nasci em Santa Catarina, Florianópolis, né? Então, minha família do meu pai é toda de Florianópolis, Santa Catarina, e da minha mãe é de São Paulo. Então, eu me criei em São Paulo mesmo, morei muitos anos em Florianópolis, Santa Catarina, mas residi em São Paulo a vida inteira, né? Então, lá é conhecido realmente por essa busca de crescimento, né? É uma metrópole que Então, na verdade, tu nasceu em Santa Catarina, mas foi criado em São Paulo. Em São Paulo. Morei uns anos em Florianópolis depois de um tempo, né? Morei uns anos com meu pai, mas eu fiquei a maior parte da minha vida em São Paulo mesmo, que é onde eu iniciei na profissão, Uhum. né? Onde eu iniciei na profissão lá em São Paulo mesmo. E aí é aquilo que eu te falei, eu comecei a entender que através da imagem, através dos cuidados pessoais com o homem, eu conseguiria oferecer esse recurso de fazer a pessoa se sentir muito melhor depois de ter passado por uma experiência, depois de ter mudado mesmo o visual, e eu poderia ser esse cara detalhista, onde eu melhoraria minha entrega e isso resultaria um resultado muito mais satisfatório para o cliente. Aí dei início em São Paulo mesmo. Foi uma brincadeira, cara. Eu fui cortar o cabelo de um amigo que precisava tirar uma foto numa empresa. Não teve, é aquelas fotos que fica anos, sabe, registrada no crachete, ele era de uma multinacional, ele falou, cara, eu preciso que cortem o meu cabelo. Realmente, eu não posso tirar uma foto assim, você corta o meu cabelo? E aí eu já tinha vivido algumas experiências de cortar meu próprio cabelo, né? Pra não parecer algo tão loucura, o meu irmão ele já atua na área da beleza, né? Só que como cabeleireiro, na área feminina. E aí eu peguei os equipamentos dele e cortava o meu cabelo sempre que podia. Então eu já tinha tido esse primeiro contato lá em São Paulo. Foi aonde eu cortei o cabelo desse amigo, gostei, né? Falei, cara, eu acho que se eu me dedicar a isso aqui, eu acho que tem muito potencial. E aí a gente saiu cortando um monte, máximo de cabelo que eu poderia cortar e já procurando ingressar na área, já comecei a trabalhar na Faria Lima, trabalhei atendendo em São Paulo, na Zona Leste, depois Faria Lima. E eu comecei a gostar muito dessa área, percebi que realmente faz diferença para a pessoa sair diferente, entendeu? E eu, como profissional, eu gosto de proporcionar isso. Desde o início eu tenho esse princípio. Ele tem que sair diferente como entrou, seja emocionalmente, seja esteticamente. E na nossa área a gente tem esse recurso, a mais, vamos colocar assim, para a Uhum. pessoa sair diferente como chegou. Então foi assim no começo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E desse começo, como é que foi para chegar em Manaus? Então, aí a ponte foi o meu irmão. Meu irmão, ele falou assim: olha, Matheus, meu irmão trabalhava no Estúdio W em São Paulo, que é referência nacional, de cabeleireiro, de estética no geral.
E ele veio para Manaus. Ele recebeu uma proposta de vir atuar aqui em Manaus. Ele falou, cara, Manaus é um polo assim, em crescimento absurdo. Lá o pessoal se conhece, o pessoal engaja. E ele falou, olha, se você procurar vir para Manaus um dia, né, para trabalhar aqui, eu vim diretamente com um salão aqui de beleza, que era o Maison Lu. Foi montado um espaço masculino lá, que é onde eu atuava. Uhum. E ele falou, olha, se você esperar o tempo certinho, você vai crescer muito. Aqui em Manaus trabalhou direito, o seu nome cresce, a indicação é forte. Mas ele falou, olha, no começo vai ser difícil. E realmente foi, mas a gente percebeu que estava construindo algo grande a longo prazo, né? Cada cliente fidelizado, cada cliente fidelizando, a gente ia crescendo, né? E, consequentemente, aqui em Manaus tem um potencial absurdo, né? Tem grandes empresários, grandes profissionais em diferentes áreas mesmo. E aí eu sabia que atuando aqui, essas pessoas viriam. Em São Paulo acontece isso? Acontece, mas dificilmente alguém vai se translocar de um bairro para ir até um outro bairro para ter um profissional. Eles vão procurar algum profissional também capacitado próximo da sua casa. E aqui em Manaus as pessoas não têm o problema de às vezes atravessar a cidade uma vez por mês ou a cada 15 dias. Às vezes trabalha perto do local de onde eu atuo hoje, que é no Veralves, e fica tranquilo a pessoa ir lá. Então acaba que o nome circula mais rápido, né, na cidade. E aí Manaus, como eu disse, como tem esse potencial de crescimento, tem sido muito poderoso estar trabalhando aqui. Entendi. Você tem quantos anos? Cara, hoje eu tô com 27 anos, 27 anos. Novo, né, cara? Muita coisa pela frente ainda. Me diz uma coisa, dentro dessa tua introdução, da tua história, como é que foi pra ti essa transição do barbeiro comum, vamos dizer assim, acho que seria, Tá certo, tá certo. pro visagismo? Pro visagismo. E já engatando uma pergunta na outra, Uhum. pessoal de casa aí, o que é visagismo, cara? O que significa isso? Legal. Vamos começar por aí. Eu acho que aí é um bom ponto. Visagismo é uma ciência que estuda o rosto para revelar beleza. As pessoas elas estão comunicando algo, queira ela quer ou não. Então, no visagismo, a gente também não estuda só visagismo, a gente estuda neurociência, que é o estudo de interpretação do inconsciente das pessoas, né? Porque quando a gente vê uma barba mal feita, a gente acha que é sujo, falta de higiene, né? Independente se a pessoa foi criada com um avô, criada com um pai, ela sempre vai ter essa sensação ruim ao ver uma barba mal feita. Então, a gente faz estudos de interpretação, do porquê ela acha ruim, o que acontece no inconsciente dela, para poder, então, fazer também uma construção positiva, porque também existem padrões positivos na imagem. Então, visagismo, quando te perguntarem assim, vai estudar o seu rosto, vai estudar a sua personalidade e vai revelar a sua identidade. Vai trazer uma comunicação mais congruente com aquilo que você está comunicando. Cara, eu sou um cara extrovertido, um cara elegante, eu sou um cara que gosta de me posicionar. E existem vários padrões que transmitem essa mensagem. Mas visagismo é visage, que é rosto, que é o sufixo de visage de francês, e o ismo é estudo, então é um estudo do rosto para revelar beleza. Entendi. E aí essa transição de barbeiro para visagista foi porque eu percebi no mercado que o homem nunca gostou de explicar como queria o corte de cabelo. Eles explicavam uma questão de obrigação. Eles sentavam na cadeira e falavam, ó, máquina do lado e tesoura em cima. Cara, se fosse a gente levar o pé da letra, Afonso, a gente ia fazer o mesmo corte em todo mundo. Então ele explicava porque ele precisava explicar, mas normalmente ele gostava de sentar na cadeira do barbeiro e não ter que falar nada. A gente tem em relação a isso, a gente tem uma diferença muito grande do homem e da mulher, né? Sim, O homem, ele não é tão detalhista e perfeccionista quanto a mulher. sim, com certeza. Então, a mulher, geralmente, ela encara salão de beleza como uma terapia. E já, geralmente, a visão que a gente tem é daquela obrigatoriedade de conservar um corte e questão de higiene, de imagem, mas uma coisa mais tradicional. Tradicional, sim, E eu acho que o visagismo ele veio justamente para otimizar essa visão, mudar essa visão para uma coisa mais ampla, melhor, né? mais ampla. E aí entra isso que eu tô te falando, o cliente ele sempre quis orientação. Se o profissional se responsabilizasse, olha, eu acho que essa barba não fica tão legal, eu vejo, né, antes mesmo de ser visagista, eu já entrava com essa sugestão, não era à toa que eu fidelizava muitos clientes, eles falavam, cara, eu sempre quis que alguém falasse se essa barba ficava boa ou não, se esse cabelo... É claro que eu não tinha todo estudo e fundamento, mas eu tinha uma base mínima ali que trazia uma melhor comunicação com o cliente, e o cliente sempre quis alguém que trouxesse essa responsabilidade
e orientasse ele. É assim na nutricionista, se você vai no nutrólogo, se você vai no médico. Você não quer dizer qual remédio você quer tomar. Você quer que o profissional te oriente. Então, o visagismo é um profissional que vai te É um orientar, diagnóstico. que faz o diagnóstico. O diagnóstico é extremamente importante. Como é que tu, dentro do teu trabalho, como é que você traça um perfil da pessoa? Explica o pessoal de casa Ah, aí, legal. Esse é como é que você numa consultoria contigo, como é que é feita essa transformação? Como é que é esse processo de transformação? Esse processo de transformação, mais importante do que a gente construir algo, é a gente entender os gostos pessoais. Então a gente faz um teste de personalidade, que é validado pela Harvard, não é nada místico, né? Inclusive, eu até costumo dizer que na minha igreja eles fazem esse teste de liderança, porque não tem nenhum envolvimento, é realmente um teste de personalidade. E aí isso vai ditar a visão de mundo do cada indivíduo, é o teste DISC, né? O teste de personalidade mesmo. E aí o dominante, por exemplo, ele preza por imponência, elegância, posicionamento, que é o seu caso, né? A gente fez esse teste, gosta de uma imagem mais reservada, não algo extremamente extravagante. O influente já gosta de algo mais criativo, inovador, diferente. Aí tem um perfil conforme que já gosta de algo extremamente reservado. Então a gente faz esses estudos porque isso vai interferir completamente na comunicação da pessoa, né? O conforme vai querer um cabelo organizado, o dominante vai querer algo mais posicionado, o influente algo mais criativo. Então, feito esse teste, a gente já tem uma base de 50% da visão de mundo do cliente, dos gostos pessoais, das direções que a gente tem que tomar, das diretrizes que a gente tem que tomar com aquele corte. E também é feito um briefing, né, que a gente faz pelo Google Form mesmo, algo simples. Quantas reuniões você faz por mês, né? Já teve um cliente meu que ele falou, cara, você fez uma pergunta que nunca me fizeram na minha vida. Ele trabalha no setor, na área da política, e ele falou que em média ele faz 15 reuniões por dia. Então ele foi colocar lá mais de 200 reuniões por mês. E ele nunca tinha parado para pensar que era tantas pessoas que me viam, que eu tinha que atender, que eu tinha que ter uma comunicação bacana. Mas eu também pergunto lá o que ele quer transmitir com a imagem dele, né? O que o cliente ou a empresa esperam dele. E isso me dá um norte agora do que ele quer transmitir, não mais o que ele quer sentir. Então a gente tem dessas duas bases, mais um encontro onde é uma conversa mútua ali, a gente vai construir uma imagem que melhor represente aquele cliente. Tem uma frase que tu usa que é a seguinte, eu tô trazendo ela pelo que tu acabaste de pautar aí. Não é sobre corte de cabelo, não é só sobre corte de cabelo. O que quer dizer isso aí? Cara, essa frase ela é muito legal. Eu acho que as frases, ela, quando tem uma história por trás dela, principalmente uma vida por trás dela, ela tem muito embasamento, né? Não é só sobre corte de cabelo, é uma frase que eu fui até atrás de patentear. Hoje em dia a gente pode patentear frases também. Ela diz o seguinte: eu comecei a entender por que tem profissionais que cobravam tão caro e tinham uma entrega boa, e tinha profissionais que tinham uma entrega muito boa cobrando barato. E aí eu comecei a entender que não é só a execução daquilo que você faz, mas como você vende isso. Você dificilmente vai cortar com um profissional que fuma cigarro. O cara pode ter a melhor entrega de um corte de cabelo possível, mas ele tá com aquele cheiro de cigarro, virou à noite bebendo no dia anterior. Você não vai conseguir se conectar com aquele cara, ter uma comunicação ruim, fala muito palavrão. Pô, você tá num ambiente para relaxar. Você acha que você quer uma conversa pesada? Não, você tá aqui para ter uma leveza. Então não é só sobre corte de cabelo, envolve outros fatores que é relevante para o cliente. Ter um lugar para estacionar, ser bem recebido, ter um cafezinho, ter um bom atendimento, né? Entender as dores do que você gosta e que não gosta. E aí eu comecei a perceber que os maiores profissionais, seja qualquer nicho, eles não entregam só um bom serviço. Eles envolvem outras coisas que empacota aquele serviço, que faz muito mais sentido para o cliente, né? A Apple, ela não vende o iPhone, ela vende posicionamento, ela vende exclusividade. Louis Vuitton, Gucci, Rolex, né? O Rolex não é para ser acessível a todos, é realmente para muitas pessoas é uma conquista. Você mostra que você está em outro momento de vida. Então, esse estudo de grupo social, esse estudo de cliente mesmo, a gente começou a pensar e foi quando eu pensei, não é só sobre corte de cabelo, mas ele surgiu, para ser sincero mesmo, quando eu fui cortar um cabelo de um cliente, que ele é um multiempresário e ele era provocativo e intencional, porque ele queria despertar um crescimento em mim. E ele falou assim, Matheus, quanto tá o seu corte hoje mesmo? Aí na época tava R$ 60. Aí ele falou assim, olha, eu corto lá em São Paulo, viu? Eu pago R$ 600 no corte, que era no Estúdio W. E aí eu falei assim, interessante. Aí na hora a gente faz aquela matemática de padaria, né? 10 cortes de cabelo pra fazer o que o cara fez. E aí 3 vezes depois, 3 encontros depois, ele voltou e falou assim, Matheus, eu posso te falar uma coisa? Você corta melhor que ele.
E aí nessa hora ele realmente abriu, ele falou: "Olha, cara, não é só", ele não falou essa frase, né, mas ele falou: "Cara, comece a ter um auxiliar para atender, para dar uma lavagem especial ali no cliente, comece a oferecer outro serviço, tem um iPad, mostra a imagem para os seus clientes, tem uma revista". Eu não uso revista hoje, mas eu uso iPad. Eu não tenho mais auxiliar porque eu tenho na sala VIP, mas por 2 anos eu tive um auxiliar que fazia todo o procedimento ali de massagem, lavagem capilar, fazia todos os tratamentos. E eu comecei a ver que isso empacotava no meu serviço, isso agregava no seu meu serviço. Mas mais do que isso, melhorava a minha entrega para o cliente. Na verdade, a gente chama de valor agregado. Valor agregado. É sobre isso. Então não é só sobre corte de cabelo, não é só o seu serviço, mas é como você mostra esse serviço. Não basta você ser bom, você tem que saber mostrar que é bom, né? Tem muita gente boa que está engavetada, mas às vezes o mais ousado, o que fornece esse valor agregado, como você colocou, vai se destacar no mercado. Então ele surgiu assim. Me diz uma coisa, eh, até a amizade transbordou aqui, é Sim. Matheus Matos, né? Pra Isso. quem quer depois entrar no Insta aí, depois a gente vai passar. Matheus Matos, me diz uma coisa aí, em relação à consultoria, Sim. como é que funciona, cara? Quem quiser fazer uma consultoria, como é que tu consulta? Se é presencial, se tem online, se tu atende em Manaus, atende em outros lugares, como é que tá a tua vida hoje? Cara, então, a gente gosta de facilitar a vida do cliente, né. Hoje eu atendo em Manaus, né, e abro agenda em São Paulo também, porque por conta da demanda. E a consultoria online é para aqueles que não têm acesso a estar em um desses 2 estados, né. O serviço de consultoria envolve para as pessoas que perceberam que estão em outro momento de vida. Às vezes estão no mesmo cabelo, o homem normalmente tem o mesmo corte há 10 anos, 8 anos. Ele já virou pai, já teve segundo casamento, muitas das vezes já está na 5ª empresa. E aí, para quem está procurando ter uma imagem agora para o momento de vida, ou melhor dizendo, um corte para o formato de rosto dele, para o tipo de cabelo dele, a consultoria é esse serviço. A gente vai fazer um estudo de imagem, um estudo de momento de vida do cliente e um estudo de gosto pessoal. E vamos fazer 2 encontros, né? No primeiro encontro, montar o projeto dessa imagem, né? Assim como o arquiteto você idealiza ali no primeiro encontro, a gente vai idealizar junto uma imagem. E no segundo encontro a gente entra até com a visagismo óptico, porque é uma ferramenta também de composição. Mas basicamente a gente já vai ajustando o cabelo, né. Eu digo sempre o seguinte, Afonso, não precisa ficar feio para ficar bonito, né. O cara ficar 2 meses sem cortar cabelo, isso não existe. Então a gente já vai fazendo os ajustes durante esse processo em cada encontro, para o cara se sentir cada vez melhor, né. Pra se sentir mais bonito, não precisa ficar feio mesmo. E aí a gente vai chegando numa imagem. Então hoje eu tenho a oportunidade de atender em São Paulo também, e eu vejo isso, todos que estão procurando se destacar no mercado, ou já estão em outro momento de vida, estão procurando a consultoria, para alinhar essa imagem mesmo, ter clareza ali do que o rosto dele está comunicando, que a imagem dele está comunicando, e se faz sentido para ele aquela imagem. E aí com isso a gente constrói uma imagem juntos, né. E a consultoria online também é muito gratificante, porque tem profissionais no Brasil inteiro, pessoas no Brasil inteiro, e eles vêm atrás procurando isso, né, uma melhor imagem que melhor se represente ali, sabe. Então eu acredito que é um pouco disso também. Eh, eu particularmente, e aí eu vou falar abrir aqui para vocês, eu sou cliente, né, conheci o Matheus trabalhando, né, estava atrás de eu dou muito valor para a questão do marketing pessoal, É, isso é importante, cara. né, porque gente, no mundo de hoje, você deu o exemplo das reuniões, etc e tal, você se vestir bem, você tá bem apresentado minimamente, você falar de forma conecta, você ter uma boa expressão, uma boa comunicação, é uma ferramenta importante para onde você quer chegar, assim, com quem tu quer comunicar. Então eu conheci o Matheus através de trabalho, estamos formando uma amizade, porque a gente tem vários pontos em comuns aí de ideologia de vida, inclusive no final, daqui a pouquinho para frente a gente vai falar sobre um deles. Eu queria, de uma forma geral, o grau de importância que as pessoas hoje dão para o marketing pessoal. Eu imagino que não seja qualquer pessoa que vai te procurar, assim. É realmente aquelas pessoas que dão uma importância a mais para isso. Então, eu queria saber, dentro dessa visão panorâmica de mercado, Sim, como é que o visagismo ele se insere no mercado de beleza? sim. A gente Só para complementar,
Eu tô me referindo à fatia de mercado. Sim, a porcentagem do mercado que vai a eu poderia dizer que seria uma grande parcela, mas na verdade esse mercado ainda está em crescimento. Certo, Hoje, graças a Deus, já são mais de 160 consultorias de visagismo em Manaus e em São Paulo também. certo. Mas normalmente a parcela que sabe o valor de imagem, sabe o valor de cuidado, são pessoas que têm responsabilidades muito elevadas, donos de empresas, né, advogados, médicos, que se enquadram numa parcela desse grupo, né? Eu diria hoje que 20 a 30% no máximo hoje entende o valor e os cuidados pessoais. Mas também tem um pequeno outro grupo que são pessoas que têm dores muito intensas. Por exemplo, o cara que é calvo. Matheus, na consultoria você vai colocar cabelo no cliente? Não, mas existe formas de você arrumar o cabelo ali e técnicas de que a gente chama de luz e sombra que tira a percepção de calvície. Então, muitas pessoas perguntam para muitos clientes meus se eles fizeram implante. Tem gente que tem um nariz muito pronunciado, uma orelha muito grande. Então, essas também pequenas pessoas que têm essas dores também se conscientiza, se programa, né, para ir atrás desse serviço. Mas é claro que é um serviço que se enquadra para um público específico, né? Um público mais exclusivo. Perfil, né? É um perfil mais exclusivo, né? Quem já se conscientizou, quem sempre teve interesse de cuidar da imagem, quem sempre quis ter uma orientação, ou principalmente resolver alguma dor ali de queda de cabelo, de barba, de ausência de algum desses pontos, né? Enfim. Mas realmente hoje no mercado eu diria que por hoje o visagismo não ser grande, nem todo mundo ter feito tantas formações se especializados, eu acabo pegando essa pequena parcela, né? Mas não tendo tantos outros profissionais que ali estão ali disponível para isso. Então acaba sendo um número expressivo para mim, pelo menos aqui em Manaus, né? Então acaba atendendo mais essa demanda, que é uma demanda pequena, teoricamente, se pensar no macro, mas quem se especializou, quem procurou ter esses cuidados com a vida do cliente, está recebendo muita demanda. Então, realmente, tem outros profissionais que atuam na área do visagismo e quem está se especializando está atendendo essa parcela desse bolo, dessa fatia desse bolo, né? Vamos colocar assim. Matheus, tem um tema aí que eu acho que é muito atrativo aí para o pessoal de casa ter acesso. Fala um pouco do visagismo óptico. Visagismo O óptico. que seria isso aí? Como é que trabalha dentro dessa transformação de visual do Uhum. marketing pessoal? Como é que encaixa isso daí? Cara, o visagismo óptico é muito poderoso. Tem muitos clientes que vão atrás de mim por conta do óculos. O óculos é um investimento, mas além da questão da saúde e estética, Uhum. a gente também vê que o óculos também é um acessório, né? Então ele ajuda também na composição da imagem. O que eu digo para os meus clientes é que o óculos ele é a cereja do bolo, não é o bolo. Então o bolo a gente faz o cabelo e barba ideal, trazendo uma elegância, com um pouco de posicionamento, com uma extroversão. 30% de extroversão. Aí o óculos ele pode entrar com mais 20% de extroversão, ou mais posicionamento, ou mais racionalidade. Então, no visagismo óptico, tendo clareza dos objetivos das pessoas, a gente faz uma harmonização ali do rosto, deixa o rosto todo equilibrado, e aí agora, trazendo as comunicações, a gente entra com essa cereja, que seria o óculos. Então, cara, vamos trazer um óculos que te deixa mais racional? Ó, esse óculos que você tá, ele traz uma ideia de racionalidade, calculista, eu digo que é o óculos de contador, o óculos de administrativo, o óculos de engenheiro, ele traz essa ideia de racionalidade. Mas a espessura fina, o que que ela traz? Traz leveza, traz integração com o rosto, então traz uma imagem muito sofisticada. O material, que é uma material nobre, né, que é um material metálico, não é um plástico, não é um borrachado do lado, também deixa a peça mais bonita. Logo, você tem agora uma imagem mais sofisticada, que às vezes é para uma reunião, para um momento de vida, para esse podcast mesmo. Se você quer essa comunicação, então a gente entra com esse acessório. E é muito comum os clientes às vezes ter 2, 3 óculos para ambientes diferentes. Um É o ambiente meu mais. caso. É o seu caso. Você tem uns 4, 5 óculos hoje. Então a gente fez os estudos órfãos para esse ambiente você vai usar esse óculos, caso faça sentido, para esse ambiente esse óculos. Então o visagismo óptico realmente é muito poderoso. A pessoa tem agora clareza de uma imagem ideal para ele e agora consegue ter com uma composição da imagem ainda indo além com o óculos. Então às vezes o cara não tem barba, mas tem um cabelo e um óculos diferente, já chama muita atenção. E aí a gente consegue, através do estudo, saber o que ele quer comunicar com a imagem e entrar com esse óculos ideal para o formato de osso dele ou para a imagem dele, entendeu? Tem uma pergunta aqui que está aqui na pauta, que eu acho que tem tudo a ver com esse nosso tema aí. O que significa para você acessar a identidade através da imagem? Nossa, essa pergunta ela é muito legal. A gente pode responder de forma comercial e de forma pessoal. Eu admito que eu me sinto mais à vontade de falar de forma pessoal.
Cara, o visagismo, eu acredito hoje que não existe um profissional hoje no mercado que seja tão mais completo do que um visagista para o homem. Porque lá a gente vai falar de procedimentos estéticos, para o cara fazer às vezes uma harmonização facial, um botox. A gente vai falar de vestimenta, a gente vai falar às vezes de fazer uma depilação a laser na barba, às vezes a gente vai falar de fazer um tratamento, indicar os profissionais para fazer isso. Eu não conheço hoje no mercado um profissional que seja tão completo. Só que mais do que isso, o que que eu vejo? Hoje a gente está numa era que é difícil você se posicionar com a sua imagem, né. Hoje o posicionamento, ele está sendo muito mal interpretado, né, e às vezes nem é aquilo que você quer comunicar. Então eu tenho visto meus clientes acessarem muito a identidade deles através da imagem, porque o cara às vezes investiu um a mais ou a menos no corte e nunca viu tantos elogios assim, sabe. Uhum. Então eles voltam aí comigo e ele fala eu faço essa pergunta pra ele: "De 10 pessoas que te viram, quantas gostaram?" Aí eles falam: "Cara, as 10 estão falando." Durante o processo ele vai falar umas 5, umas 8 pessoas falando. Imagina um cara que nunca foi elogiado, que nunca viram características únicas ali na imagem dele, agora com uma imagem que as pessoas estão vendo que tá ele, mas não sabem dizer o que que é, né. Eu costumo dizer isso, cara, quando eu te elogio assim: "Nossa, Afonso, você tá diferente. Você fez alguma coisa, você fez uma harmonização facial, você fez alguma coisa, cara, você tá diferente." O que que essa pessoa tá associando? Ela tá vendo assim, tá você, mas eu não sei dizer o que que é, tá um você bonito. É diferente de eu pintar os cabelos de rosa. Cara, você pintou o cabelo de rosa? Então os clientes começam a vir com esse feedback. E aí os Minima é uma mudança transformadora, mas minimalista. minimalista, sutil, né. Você vê que os profissionais que mais ganham dinheiro com a harmonização facial hoje, são aqueles que deixam o rosto todo deformado? Ou são aqueles que botam seringa nos pontos exatos? São os snipers, Nossa, ele fala assim: "Olha, tá faltando um pouco de ponto mandíbula." cirúrgico. Ponto cirúrgico e refina a imagem, deixa uma imagem leve, um rosto mais valorizado, mais harmônico. Esses são os que estão se destacando no mercado. Eu admito que nas primeiras formações que eu fiz, principalmente na primeira, o profissional ele pode ficar, ficar com o ego muito inflado, porque ele ganha muitas habilidades de melhorar a imagem do cliente. E aí eu falei: "Cara, não acho que o visagismo é o fim, eu acho que o visagismo é o início de uma nova jornada." E quanto mais eu estudo, mais eu começo a ver como reduzir a percepção de nariz. Tem clientes que têm a boca torta. Ontem mesmo eu atendi 2 clientes que eles têm um olho de um lado baixo. Eu falo: "Tem alguma coisa que te incomoda, que se eu pudesse trazer a solução você ia gostar?" Aí ele fala: "Ah, o cabelo e a barba." Eu falei: "Não tem mais nada?" Aí ele fala: "Cara, meu olho é baixo, eu não acho que tem como consertar." Aí eu falei: "E se eu te disser que eu consigo levantar o seu olho e ninguém vai nem perceber?" Aí ele: "Você consegue fazer isso?" Aí eu levanto o olho do cara, e o cara teve a vida inteira olho baixo. Teve um que era muito baixo, Afonso. E aí, tipo, tira aquele olho pesado, olho cansado, estranho mesmo, né, que o nosso cérebro ele é muito bom para achar erro, né. Então a gente já vê algo de errado ali na imagem. E aí a gente traz isso e o cara acessa uma nova identidade dele, que é algo que ele sempre quis, ele sempre sonhou. Então, visagismo para mim, para revelar a identidade, tem muito a ver com revelar a alma da pessoa, né. O rosto ele é a sede da identidade de todo indivíduo. A gente reconhece as pessoas pelo rosto dela. E os rostos eles trazem a comunicação. O olhar principalmente, né. O olhar principalmente, né, se você tapa o olho, né, já viu aqueles pessoal que tapa o olho para não revelar a identidade? E aí você nem sabe dizer quem é a pessoa? Então o rosto, ele tem esse propósito de revelar a alma da pessoa, a personalidade, a identidade, e às vezes a pessoa tá com algo incongruente, um dente, defasado, a mandíbula muito para pronunciada, assim, para frente, problema de mastigação, e aí a gente começa a trazer todos esses ajustes. Tem muitas pessoas que têm bruxismo, que a gente chama de hipertrofia de masseter, que é uma hipermusculatura na mandíbula. Aí ela acha que a bochecha é grande, mas na verdade é uma mandíbula muito forte. Aí eu falo: "Ó, faz um botox, vai aliviar a musculatura." E o cara: eu resolvo isso eu tenho solução." E aí eu trago essas soluções. E aí o cliente se sente muito melhor. É uma consultoria de forma bem ampla, né. Ampla, cara. Tudo depende ali das dores do cliente, o que ele sempre sonhou. Então eu falo que também o trabalho vai um pouco além. Eu como profissional, eu também gosto de isso, cara, o que eu vou te falar é surreal quando que acontece. Acho que de 10 clientes, Afonso, 9 não acreditam que tem jeito. Todos chegam lá: "Não, meu cabelo não tem jeito, meu cabelo não tem o que fazer." E eu como profissional eu falo, eu recuso a proposta de tipo assim, imagina um cara chega na sua empresa e fala: "Olha, eu sempre tive esse problema e ninguém nunca conseguiu resolver e não tem nada que a gente possa fazer." Você fala: "Cara, então por que você está me contratando?", né. Eu tenho uma proposta de trazer novas ideias, novas propostas. Você trabalha com inovação, você tem que trazer novas soluções, né.
Então eu também não aceito isso. Então por isso que eu estudei muito, cara. Eu fiz as maiores formações do Brasil e do mundo para poder trazer ali técnicas que vai resolver o problema do cliente, trazendo novas propostas para o cliente, sabe? Sensacional. Falar nisso no estudo, né, de ter acesso com os melhores profissionais do mundo, cara, tu teve uma imersão muito legal agora lá em São Paulo, Foi muito né? legal. Eu queria que você falasse um pouco pro público de casa e depois na edição a gente vai colocar um material, um pouco de imagens Legal. tua em relação a isso. Do curso, foi um curso que você fez, não foi? Sim, fiz a maior formação de visagismo do mundo. Então vamos lá, vamos falar um pouco Vamos falar um sobre. pouco, até para compartilhar, né? Vou conversar um pouco sobre isso, mas, cara, o formação é com o Claude Juillard. E o Claude Juillard, ele é um pupilo do criador do visagismo, né? Ele é francês, ambos são franceses, o criador também é o Fernando Auzry, e ele começou a estudar com esse Fernando Auzry. Então, o visagismo na área masculina é recente, mas no feminino já existe de 1937. O Claude Juillard, ele começou a entender todo o estudo do Fernando Auzry e ele, digamos assim, ele foi além, ele foi o pupilo do Sócrates, Platão, ele começou a entender nesse mundo e agora começou a criar toda uma estrutura. Então, assim, como eu disse, à medida que eu fui estudando, eu comecei a perceber que era necessário mais estrutura, mais estudo. E essa formação que eu fiz mesmo, só tem 3 profissionais no Brasil que fizeram essa formação, que foi o Ronan Mendes, que é um dos meus professores, e o nossa, esqueci o nome principal, desculpa. O Ronan Mendes e o meu Deus, eu esqueci o nome dele, velho. O Juarez, gente, todo mundo fala, tá, não, volta, tá. Ah, tá. E aí, só existe hoje 3 pessoas que têm essa formação, o Claude Juillard, que tatua na área masculina, que é o Ronan Mendes e o Juarez Leite, né, que ambos foram professores, mentores e hoje são até amigos meus. E eu comecei a entender isso, eu preciso ir na fonte, né? O Ronan se tornou um amigo pessoal meu, ele falou, cara, você quer aprender as coisas, vai na fonte. Estuda com quem os caras estudaram. Então eu fiz a formação com todos os melhores do país, conheci os métodos deles, fiz formação online, prática, presencial, fiz as palestras, workshop, tudo com eles. Mas eu falei, eu preciso ir na fonte. E foi uma formação assim, eu admito que foi até muito fora da zona de conforto. Porque imagine você ter estudado bastante e agora você ter que abrir mão de algumas crenças, de algumas bases, para acessar. Saiu da bolha. Nossa, acessar um conteúdo novo. E foi 2 semanas de formação intensa, de segunda a quinta-feira, de manhã até de noite, e prática, era uma imersão prática com ele. Essa formação é feita no Brasil, mas o módulo 3 que a gente pretende fazer, vamos fazer já, né, dando um pouco de spoiler, só é feito fora. Porque ele fala que o Claude, ele tem uma visão muito artística, né? O pessoal deve estar vendo aí algumas imagens, alguma coisa, o pessoal vai colocar para vocês. Ele é extremamente artístico, assim. Você vê que ele é um ponto fora da curva, né? Ele é excêntrico, ele é único, assim. E ele, como sendo um artista, ele sabe que é necessário a visão. A visão é mais importante. Então, o módulo 3 tem que ser feito fora. Só é possível ser feito lá em Lisboa ou na França, porque ele fala que uma das maiores faculdades do mundo é viajar, né? Conhecer novas culturas, novas pessoas. Você gosta de viajar, imagino que todo mundo goste, né? Então, você aprendeu a ver um mundinho, né, sendo expandido. A gente entende o que significa a palavra cultura e conhecimento. Você tá entendendo? Você quer ter cultura e conhecimento, é você viajar. Viajar. Então, a gente, para sair da bolha, ele faz isso no módulo 3, mas imagina na formação no nível 1, nível 2. Então, ele tá todo o tempo falando visão, dando exemplos, dando didática, adaptando para o mercado. E aí eu tive a oportunidade de fazer formação com ele, e é realmente um curso inovador, né? É uma metodologia extremamente funcional, extremamente usual, e ele fala que o Brasil por incrível que pareça, é um dos países com maior potencial de visagismo, porque ele fala que, infelizmente, na Europa e nos Estados Unidos, muitas pessoas deixam a alma de lado, né? As pessoas ficam tão racional que deixa de trazer aquilo que a essência está pedindo. E aí o Claude, ele tem feito esse trabalho agora de visagismo também no Brasil, disponibilizando essa formação agora pra gente. E, cara, foi um privilégio, foi um investimento alto, mas valeu a pena cada centavo. Vou fazer uma pergunta aí vamos dizer assim, de uma pessoa curiosa. Então a gente pode, baseado em tudo que você falou agora, o visagismo ele tem muito da parte humana. Humana. Alma. Visagismo é alma. Visagismo é você respeitar a alma da pessoa, né? A formação a gente fez em São Paulo, e ele fala que São Paulo é multicultura e multi-estilo. Já foi para São Paulo inúmeras vezes, né? Cara, não tem teoricamente um padrão, cada pessoa tem um estilo diferente, uma personalidade diferente.
E aí a gente respeitar essas personalidades e valorizar elas. Imagina, às vezes a pessoa tem um estilo pessoal que não é usual. E ela não se sente tão segura. Então a O gente mais, o mais louco de São Paulo, Matheus, é São Paulo, Nova York, Tóquio, Barcelona, algumas cidades ícones no mundo, é que você tem gente de todo lugar. Um- É um multi-universo gigante em que você consegue se conectar e trocar de ideias assim de forma absurda. absurda. Tem muita cultura, né? Multicultura, multi-universo, muito estilo. E aí a gente aprende muito com isso, né? Então eu gosto realmente, eu gosto bastante. Eu acho que a gente tem que furar a bolha, a gente tá aqui para inovar, sabe? Eu acho que Deus fez tanto pela gente que a gente tem um propósito de entender um pouco mais, sair da nossa bolha, sabe? E à medida que o conhecimento vai entrando, a gente vai vendo que nosso mundo é muito maior do que a gente imagina. Então, visagismo para mim é uma imagem ali que vai respeitar a essência da pessoa, os objetivos pessoais, né? Essa pessoa ser valorizada na sua personalidade, na sua essência, e a gente trazer algo que ela vai se sentir bem, cara. Ela vai se É sentir uma parte que envolve o visagismo. Eu entendo que ele tem a ver com a parte estética, mas ele tem a ver muito com, como você falou, né, a questão da alma, um pouco de uma visão de dentro para fora, de dentro pra não só aquela coisa estereótipa do bem-estar físico visual, mas acima de tudo de você estar bem por dentro e expressar isso com uma felicidade que transborde e o teu rosto, o teu sorriso, o teu semblante, a tua fisionomia como um todo. Cara, é excelente. E eu digo mais, né? Quando a pessoa não tá bem, ela não cuida da imagem, né? Quando a pessoa tá bem com ela cuida da imagem. Autoestima. É a autoestima. Então ela é revelada na imagem. Então muito de quem você é precisa vir afora, assim, para você sentir único, né? Você sentir, porque todos nós somos únicos, né? E com as características, com a cultura, com a criação, a gente é único. Não tem como a gente colocar um padrão. Você não vai se sentir bem se eu fizer um cabelo que você não se enxergue. E assim é com qualquer ser humano. Então a gente tem que entender mais de quem ele é, a essência dele, a cultura da pessoa, o que trouxe ela até aquele momento. Estudar. E estudar isso. Estudar tudo isso. Matheus, eu acho que a gente já conseguiu alcançar o nosso objetivo em termos de visagismo, né? Legal. Falar bastante da tua profissão. Só que a gente deixou uma parte da nossa entrevista por final. Sim. E como você falou, o visagismo, ele tem a ver com a parte humana. Você tocou em algumas palavras de alma. Né? Eu gravei aqui algumas. Nós dois temos uma paixão, cara, e uma ideologia de vida em comum. O Matheus, gente, é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço na minha vida. Todas as vezes que a gente tá lá, durante uma horinha de cortar cabelo, fazer barba, a gente conversa muito, e É verdade. trocamos experiências, enfim, é muito legal. Muito legal. E a gente tem uma paixão que é Jesus Cristo. Ele é cristão como eu, né? Ele é evangélico, eu sou católico, mas acima de tudo a gente tem o cristianismo como base. E eu queria que tu falasse um pouco pro pessoal de casa, diante dessa nossa luta diária por melhorar de vida, por sobreviver, por alcançar seus objetivos, por entender que às vezes a gente se coloca em posições de checkmate. Cara, qual a importância de você acreditar em Deus? Uau. Uau. Cara, o cristão, e assim, todo mundo tem uma fé, né? O cristão, ele não tá só preocupado em fazer as coisas, mas ele tá preocupado em como fazer isso, né? Em ser isso, né? Existe um versículo da Bíblia que eu gosto muito que diz o seguinte: eu tive um entendimento disso com minha experiência com Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então Deus não tá preocupado só se você dá um brinquedo para uma criança. Ele está preocupado qual é a sua intenção, era gravar isso? Então ele está muito preocupado com quem a gente é, não no que a gente faz. A religião, no geral, religiões, ela apresenta muito faça, faça, faça. Deus, o evangelho, ele nos traz a se torne isso. Porque você pode ter desejo de fazer algo de errado com uma pessoa, com uma secretária, o que for, e para você não fez, você tá certo. E Deus sabe que só de você olhar, desejar essa pessoa, você já tá errado. Então eu comecei a entender que Deus queria me tornar aquilo. Então quer se tornar um empresário íntegro,
não só ser íntegro para aqueles que estão vendo, mas ser uma pessoa realmente íntegra e integral, integralidade no sentido literal da palavra, completo, cheio, realmente tá de corpo e alma para o negócio, para aquilo. E assim, as pessoas falam, pô, compensa teoricamente seguir a Deus, fazer as coisas certas? E eu diria que você vai sofrer sendo cristão? Cara, Jesus deixou claro que no mundo a gente seria perseguido. Porque só de você procurar ter uma conduta correta vai apontar as ausências de outras pessoas. Se você procura estar bem com o seu imposto de renda, não se corrompe com as coisas desse mundo, vai apontar para os que estão se corrompendo, né? Um exemplo mais prático, uma pessoa extremamente extrovertida vai apontar para uma pessoa introvertida a ausência dela. E quando você tem um encontro com Deus nesse sentido, você vai entender que você é pecador. Você teve o entendimento de um Deus santo, puro, aí você começa a ficar, cara, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. A consequência de você se tornar é você fazer. Não deveria ser ao contrário. Ah, eu faço, por isso eu me torno. Não, eu me torno uma pessoa melhor, eu procuro ser um profissional, um empresário íntegro, tratar as pessoas bem, desde a pessoa que eu recebo no começo da minha empresa até o garçom, seja ela quem for, principalmente meus filhos, minha empresa. E isso tudo tem a ver com se tornar. Então eu respeito muito os empresários no geral, Afonso, porque eles precisaram se tornar empresários, né? Mais do que ter, né? É ser, né? A consequência de ser é ter. Isso vem como consequência, né? E Deus também, Deus tem uma passagem que é sensacional. É, Deus ele não escolhe, ele capacita, Capacita. né? Então, você quer ser o que seja na vida, quando você tem Deus no coração, ele te capacita para algo que você, um projeto, uma obra, em qualquer situação, em qualquer ramo, em qualquer área, Deus ele vai te proporcionar isso. Mateus, adorei o papo. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, foi sensacional. Queria que você desse uma palavra final aí para os nossos espectadores, para o pessoal de casa. E agradecer pela tua presença, a conversa foi sensacional, papo bom, vai rápido. Vai rápido. E agradeço mesmo, tenho certeza que vocês gostaram, vocês aprenderam um pouco hoje, que a gente precisa também se cuidar, o autocuidado, ele faz parte da saúde mental, e eu realmente entendo que é necessário isso daí, Matheus. É importante. É importante. É o primeiro passo, né? Mas se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, eu diria o seguinte, né? A gente falou de visagismo, falou de imagem, cuidado pessoal, mas tudo parte de um pressuposto, de você ter consciência da ausência de algo, né? Então, mais do que falar de visagismo hoje, eu diria o seguinte: se eu pudesse dar um conselho para mim ou para vocês que estão aí fora, respeite que você quer mais para sua vida. Respeite isso. Se você não está aceitando, às vezes, o ciclo social que você anda, respeite isso. Se você não está aceitando o estilo de vida que você vive, respeite isso. Se Deus está te pedindo mais para você viver uma vida mais profunda, sair de um lugar raso, respeite isso também. Então, por muito tempo, Afonso, eu aceitei o que o mundo proporcionava. Só que a minha alma estava dizendo: será que é só isso mesmo? Será que é só essa terra e acabou? Será que vida é isso? Festa, bebida, farra, pagar as coisas para os outros? E eu comecei a entender que isso era muito raso, né? Realmente, Jesus fala, tem mais prazer em dar do que receber. Mas eu comecei a entender que eu não queria aceitar respostas prontas, né? A minha fé hoje, ela não é um positivismo, não é eu acredito em fadas, acredito, vou ficar repetindo isso, vou acreditar. Se você tem uma fé assim hoje, isso não é a fé. A Bíblia diz que o culto a Deus é racional. Hoje eu tenho uma razão em fé, que eu posso dizer que tudo que eu creio está fundamentado em experiências, em razões, em sentido. E hoje eu vejo que realmente não faz sentido uma vida humana no sentido só de mundo, de materialismo, mas o porquê eu faço tudo o que eu faço, né? Qual o motivo que me tira da cama hoje? E hoje eu vejo que é Deus. Hoje eu vejo que o mínimo que eu posso fazer, já que Ele deu a vida por mim, é viver por Ele. Viver por Ele na melhor forma, né? Já que Ele me deu um pulmão novo para eu respirar, eu vou acender um cigarro para comemorar. Eu vou nunca mais fumar um cigarro na minha vida. Então eu vou procurar se tornar um homem melhor. E como cristão a gente sabe que é falho, né? A gente sabe que vai errar, mas mesmo errando a gente vai continuar tentando. Então não aceite respostas prontas, respeite o que sua alma está pedindo, respeite aquilo que você está vendo assim à sua volta. E mais do que isso, cara, procure a Deus, porque não tem ninguém na terra mais interessado de viver algo novo com você do que Ele.
né. Deus, eu falo assim para meus clientes, Afonso, é muito importante, né. Eu sei te dizer qual é a experiência que Deus tem mais saudade de viver contigo. Ainda apesar que eu não te conheço, mas eu falo para meus clientes: "Qual a experiência que Deus tem mais saudade de viver contigo?". E eu posso te dizer a experiência que Deus tem mais saudade de viver contigo é a última. É a última que ele tem mais saudade. Então Deus é um Deus de histórias novas. Ele quer continuar fazendo projetos, né. Tem gente que fica: "Não, porque há 30 anos atrás, há 10 anos atrás eu vivi essa experiência com Deus". Imagine você ter uma experiência com seu filho a cada 10 anos. Não existe isso não é uma vida. Então eu procuro ter essas experiências diárias, consagrar minha vida. Você já conversou muito isso contigo, você apresenta os seus projetos, você confia em Deus, e você vê Deus operando, cuidando de você. E mais importante, você vai se sentindo amado, né, desejado por ele. E aí você vai vivendo uma vida nova. Então, eu quero que o mundo conheça isso, né. Procurei isso a vida inteira, então não aceite realmente respostas prontas, mas vai atrás de Jesus, porque isso é inegociável. Eu não conheci nenhum homem que morreu por nós, né, mesmo não merecendo, e me proporcionou uma vida nova. Até hoje ele tem transformado vida. E serve de consolo, não foi em igreja nenhuma que eu tive esse entendimento. Hoje eu sei que não é um cenário comum, né, mas foi no meu quarto, na pandemia. E só 8 meses depois, 7, 8 meses depois que eu fui conhecer uma igreja. Então eu entendi que o Deus das respostas que eu procurava, ele estava ali disponível, eu só precisava estar disponível para ele. Sempre. Gente, obrigado. Como encerramento de todo o episódio, a gente vai hoje de Salmos, capítulo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade ao Senhor. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tamo junto.